Eu vou instalar uma corda daquelas que tem bolinhas. Aqui está a corda que eu vou substituir, é a quinta corda. Foi pegar o teu violão de nylon para tocar e a corda arrebentou? Fica aqui nesse vídeo que eu vou te mostrar como fazer a troca e comentar alguns detalhes sobre esse processo. Com o violão deitado, chegou a hora da gente fazer a troca da corda. Observe que ela arrebentou aqui, próximo ao cavalete. E eu vou então primeiro tirar a parte da corda lá na tarraxa. Vou desenrolando então aqui a quinta corda, que foi a que arrebentou. Claro, o ideal seria eu trocar todo o encordoamento. Mas aqui para praticar a gente vai trocar só uma corda, para a gente não precisar demandar muito tempo no vídeo. Puxo aqui então a corda, desamarrando ela da tarraxa. Vou pressionar aqui. Vou pegar a ajudinha de uma chavezinha de fenda aqui só para tirar a corda de dentro da tarraxa. Saiu. E agora tiramos então na parte do cavalete. Vou dar uma forçadinha aqui para a bolinha da corda sair. Puxei, a bolinha saiu. Então já me facilita o trabalho, eu só puxo no outro sentido. Mas é interessante a gente observar quando a gente for usar encordoamentos que não tem a bolinha. Quando for esse o caso, a gente precisa fazer o seguinte para instalar a corda. A gente passa por fora do cavalete. Observem que entrou aqui uma parte. Então o que a gente faz? A gente deixa sobrando uns 3 centímetros aqui de corda. Passamos o restante da corda no sentido do headstock, lá da mão do violão. E aqui a gente passa por dentro a corda neste vão que fica aqui. E a gente dá uma enroladinha nela por aqui. De maneira que quando ela for esticada, vou deixar simplesinho assim só para a gente ter uma ideia. Quando ela for esticada, a própria pressão da corda vai garantir que ela fique fixa aqui no cavalete. Como a corda que eu vou usar para substituir a que arrebentou é a de bolinha, vai me facilitar um pouco o trabalho. Interessante observar a diferença nesses dois casos também, que quando a corda é sem bolinha, por ela estar enrolada nesta parte do cavalete, ela vai exercer um pouquinho mais de pressão no cavalete quando a corda for esticada e afinada. Nada muito significativo, mas é interessante. Também por esse fator eu preferi optar pela corda de bolinha e mais ainda pela praticidade dela, porque aí a gente só coloca elas aqui. Basta inserir então a corda aqui. Um fato curioso que talvez tenha te chamado a atenção para quem está assistindo o vídeo aí é a disposição das cordas. Realmente está ao contrário, porque este violão é da minha filha e ela é canhota. Então eu instalei as cordas ao contrário para ela. Eu sou destro, então eu uso na forma tradicional. Aqui temos já inserida a corda de bolinha no cavalete. Agora o segundo passo é a gente ajustar lá na mão, no headstock do violão. Esta corda está curtinha, mas vai ser o suficiente para que eu faça a substituição. O que se recomenda? Aqui quando a gente for ajustar no headstock, que a gente dê uma volta por trás do carretel aqui da corda e depois passe ela por dentro. Aqui no meu caso, como essa corda está curtinha, creio que por algum motivo eu devo ter encurtado ela. Não sei se ela não arrebentou em cima num outro momento. Isso aqui é de um encordoamento de reserva que eu tinha. Então eu vou botar ela por aqui numa vez só, sem ter passado antes. E depois passo ela aqui para cima para ter certeza que eu vou ter uma sobrinha. Corda substituída e instalada, agora é só afinar o violão e curtir. Tem alguns vídeos aqui no canal sobre afinação, se tu quiser aproveita, curte lá já a maratona e aproveita e te inscreve no canal. Você deve estar agora se perguntando, por que as minhas cordas de nylon estão arrebentando? Vamos ver alguns cuidados que a gente pode ter para que isso não aconteça com muita frequência?
O primeiro aspecto que é importante destacar é a limpeza das cordas. Algumas pessoas recomendam que se faça a limpeza delas com uma esponja daquelas de lavar louça. No lado verde, aquele lado mais áspero, pode ser feito assim ou pode ser feito também com esponja de aço, o famoso bombril. Então a gente envolve a corda ou passa só por cima para tirar a sujeira e a gordura que acumulam por ali. Segundo aspecto importante a se destacar é o armazenamento do violão. O ideal é a gente guardar ele sempre em ambientes com temperatura estável, não muito quente e não muito frio, e o máximo de tempo dentro da capa. Por que eu digo o máximo de tempo? Porque é bom de vez em quando a gente tirar, porque apesar de dentro da capa ele estar bem protegido das variações de temperatura, às vezes se tem algum resíduo ali dentro acaba acumulando muito. Eu, por exemplo, tenho o hábito de deixar uma semana dentro da capa e um dia fora. Eu deixo ele pendurado na parede, pegando bastante ar, deixando circular bastante ar, depois eu guardo de novo na capa dele. Também é importante a gente manter uma periodicidade na troca das cordas. O ideal é entre 3 e 6 meses a gente fazer a troca de todo o encordoamento. Claro, isso vai depender do uso, quanto mais a gente usar, mais frequente é indicada a troca das cordas. Outro aspecto muito importante é a tensão das cordas. Geralmente usa-se tensão média para violões de cordas de nylon, mas conforme a utilização e a tua necessidade, há modelos para os quais são indicadas as cordas de tensão alta ou de tensão leve. O que vai influenciar? Tu usando cordas de tensão alta para um violão que foi projetado para tensão média, por exemplo, vai exigir muito da corda. A gente tem que lembrar sempre que o nylon trabalha, ele tem essa maleabilidade que é própria do material, então tem que se pensar nisso também quando a gente vai escolher a tensão. A tensão correta de corda de nylon vai garantir uma maior durabilidade para elas. Uma questão que gera bastante debate entre os apreciadores de violões é guardar afinado ou guardar desafinado. No caso das cordas de nylon, justamente por causa desse trabalho, dessa maleabilidade que as cordas têm, o que se recomenda é guardar o violão afinado, para que ela não fique trabalhando. Então, se a gente manter ele afinado, a tensão das cordas e a maneira como elas estão esticadas vai se manter estável, o que vai colaborar de forma bem significativa para a durabilidade delas. Por último, pode parecer óbvio, mas sempre é interessante a gente destacar esse ponto. Para a durabilidade das cordas de nylon, usar todo o encordamento em cordas de nylon. Por que eu digo isso? Porque há casos em que a gente não tem as cordas reservas de nylon e usa uma de aço, por exemplo, junto ao encordoamento de nylon. O primeiro ponto que se observa nesse sentido é que a sonoridade vai ficar bem ruim, porque vai dar uma diferença de som bem grande. E segundo ponto é que há muitos casos em que a pessoa coloca cordas de aço num violão projetado para cordas de nylon. É um dos maiores pecados que se pode cometer quando se fala em tocar violão, porque violões para cordas de nylon têm uma estrutura interna e acústica específica para isso, bem diferente dos violões de nylon, além de outros aspectos, dos violões de aço, perdão, além de outros aspectos como a questão da resistência à tensão, tanto no braço quanto no cavalete que fica ali no corpo do violão, onde a gente instala as cordas. Então esse ponto também é bem importante de se observar. E aí, curtiu o vídeo? Gostou das ideias sobre as cordas de nylon? Se tu curtiu, te inscreve no canal, deixa teu like. Te agradeço por assistir. Me acompanha aí que eu vou estar sempre postando. Toda semana eu tenho vídeos sobre fotografia, tecnologia, música e artes em geral. Um grande abraço a todos.